pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é etnias brasileiras. Nessa aula aprenderemos os conceitos de população e povo, o povo brasileiro e suas características, indígenas, brancos, negros e composição étnica do Brasil hoje. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se. Clique aí no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem semanalmente aqui no canal e já dê o seu like nesse vídeo, ok? Conceitos de população e povo. A população local abrange aqueles que nasceram naquele local, mas também todos os estrangeiros que vieram para o país e que estão lá naquele momento, ou seja, todas as pessoas que estão em um determinado território. Então, a população brasileira é aquela que está no Brasil atualmente. Então, quando se realizam pesquisas como o censo demográfico, que é realizado de 10 em 10 anos, que é uma pesquisa sobre a população, ele quer saber as características daquele que estão naquele momento no país. Já o povo é o conjunto de pessoas que são oriundas de um determinado local, ou seja, nasceram naquele local, independentemente de onde esses indivíduos vivam atualmente, ou seja, todas as pessoas nacionais de um determinado país. Por exemplo, um brasileiro residente no Canadá faz parte do povo brasileiro, mas não da população do Brasil. Em outras palavras, ele nasceu no país, porém mora em outro lugar. Então, o povo, ele leva em consideração as características das pessoas, e o povo, então, ele tem características culturais e étnicas, que é o que a gente vai falar nessa aula. Características do povo brasileiro. A gênese do povo brasileiro enquanto sociedade culturalmente reconhecida nos dias atuais tem sua formação pautada na miscigenação étnica, ou seja, na mistura, entre brancos, em sua maioria portugueses, indígenas e negros de origem africana. Então, o que a gente diz hoje que é o povo brasileiro, as características culturais dos brasileiros, vieram dessa mistura étnica entre os brancos, indígenas e negros. Porém, a gente não pode dizer que o Brasil possui características culturais que são semelhantes aos brancos, nem que são semelhantes aos negros, nem que são semelhantes aos indígenas, porque nós temos uma cultura própria a partir desta mistura. A sociedade e a cultura brasileira são herdadas das tradições desses povos, são herdeiras, Assim, o Brasil surge como uma versão modificada, dotada de características singulares, tais como a língua portuguesa, a culinária com pratos como feijoada. Então, é essa mistura que formou o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro possui suas características próprias, singulares. Eu trouxe aqui para vocês, na imagem ao lado, para dar água na boca, uma feijoada bem preparada. Os indígenas. No Brasil, temos os indígenas brasileiros, sociedades que experienciaram diversas alterações nos modos de vida desde a colonização. Então, eles viveram grandes mudanças devido à colonização. Devido ao contato com outras sociedades, como os portugueses e os africanos, os indígenas ou os índios alteraram suas características da sua cultura para adaptar-se ao meio e evitar a extinção das tribos. Não apenas os indígenas, os africanos que vivem no Brasil também modificaram sua cultura, os portugueses também modificaram sua cultura, então faz parte, as culturas elas estão em constante transformação. Mesmo que tenha acontecido a mudança de alguns costumes nessas sociedades, elas ainda possuem seus valores culturais próprios, destacando suas crenças religiosas, os modos de vida, a forma de vivenciar o mundo, etc. Ou seja, essa população, essa cultura modificou ao longo do tempo? Sim, assim como todas as culturas modificam ao longo do tempo. Para a gente ter uma ideia, os portugueses antigamente, naquela época de 1500, 1600, 1800, as mulheres usavam aqueles vestidos longos, quentes, a corte portuguesa. Então, isso mudou. Hoje as mulheres não utilizam mais esse vestido. Então, elas mudaram culturalmente? Sim.
né? A sociedade brasileira mudou muito culturalmente falando, né? Com relação às suas crenças, ao seu direito, à sua população e etc. Porém, isso não quer dizer que alguém que não usa mais um vestido lá de antigamente não é mais portuguesa. Então, do mesmo jeito, a gente tem que ter um certo desmistificar com relação aos indígenas, porque a gente tem uma ideia deles de cocar no meio da floresta. Porém, a sociedade mudou muito e os indígenas também mudaram muito. Então, eles também se modernizaram, não tem problema nenhum o indígena utilizar a internet. A gente quer que eles continuem lá em 1500, mas a gente não, né? A nossa sociedade pode ter evoluído, a gente pode estar aí mudando, usando celular, usando computador, mas eles não, tem que estar lá em 1500, né? Isso não é justo. Então, as sociedades, as culturas, elas vão modificando ao longo do tempo, mas não quer dizer que modificaram um pouco que elas deixaram de ser, né? Então, não é porque uma mulher não usa um vestido lá de antigamente, né, que ela vai deixar de ser portuguesa. Não é porque um índio não está usando cocar lá no meio da floresta que ele deixou de ser índio. Então, o que faz a gente ser o que a gente é, não é aquilo que a gente veste, é sim aquela cultura, aquilo que a gente tem. Sua luta pela demarcação de territórios e reconhecimento por seus direitos ingressam até mesmo nas discussões no Congresso Nacional. Então, hoje nós temos indígenas que são deputados. Então, eles também estão aí lutando pelos seus direitos, principalmente da demarcação dos territórios. Os brancos. Os portugueses chegaram no Brasil no século XIV, num episódio histórico denominado como Descobrimento do Brasil. Então, esse termo descobrimento ele é questionado pelo fato que como você pode descobrir algo que já está ocupado, né? Então, o Brasil já tinha os indígenas. Mas é conhecido como descobrimento porque foi o nome dado pelos europeus, caracterizado pela chegada dos portugueses no território que viria a se tornar o Brasil, e que até então era desconhecido por eles, por isso chamaram-no de novo território, por isso que eles descobriram, que eles não conheciam, mas não pelo fato de não ter ninguém, né? Esse também foi o primeiro encontro entre as civilizações indígenas tupi, que eram aquelas que viviam na costa brasileira, no litoral brasileiro, com os portugueses que atracaram suas embarcações na área do atual estado da Bahia. Então, naquela região ali de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha, foi o local que primeiramente os portugueses chegaram. Os povos europeus tiveram grande influência na história do Brasil, seja pelo domínio colonial, político, econômico, ou pela exploração de recursos, incentivo à agricultura. Então, nós sabemos que muitas transformações aqui no Brasil foram realizadas pelos portugueses, mas também a influência de outros povos, dos holandeses, dos franceses, e até mesmo nas migrações de povos de diversas culturas, diversos tipos, né, diversos europeus, para o sul do Brasil, como os poloneses, os ucranianos, etc. Os negros. Os negros trazidos na condição de escravos para o Brasil são a terceira raiz da composição étnica do povo brasileiro. No final do século XVI, chegaram as primeiras levas de escravos negros para o Brasil, e com o avanço da economia açucareira, esse volume aumentou consideravelmente. Então, a composição étnica do povo brasileiro ela é formada, né, por último, pela chegada dos negros, que vieram para o Brasil como escravos, trazidos principalmente pelos europeus. Os africanos que vieram para o Brasil tinham origem variada, pois proceder de localidades como Senegal ou Gabão, mas majoritariamente das regiões do Congo, Angola e Moçambique, que também são povos que falam aí a língua portuguesa, porque também foram colonizados por Portugal. Os escravos negros trabalharam inicialmente nos engenhos de açúcar, posteriormente na mineração e ainda lavraram diversos tipos de plantações, com destaque para o café. Então, eles tiveram uma função também essencial no país, contribuíram para o crescimento do Brasil. A gente tem também o conhecimento sobre a diversidade desses povos. Muitas vezes a gente fala dos negros africanos que vieram para o Brasil como se fosse uma etnia só. Do mesmo jeito que a gente fala dos indígenas como se fosse um povo só.
Mas, na verdade, eles têm diversos tipos de africanos que vieram para o Brasil, de diferentes origens, de diferentes religiões, de diferentes costumes. Então, a gente também tem que respeitar essa diversidade. Do mesmo jeito que vieram português, francês, holandês, polonês, ucranianos, não são tipos de europeus diferentes? Também vieram para o Brasil tipos de africanos de locais diferentes. De Congo, de Angola, de Moçambique, de Senegal, ok? Relações interétnicas. Com o aumento do contingente de negros no Brasil, formou-se uma conjuntura que propiciou a miscigenação, ou a mistura, entre esses povos étnicos. O surgimento dos mamelucos, caboclos ou brasi-índios são resultado da mestiçagem entre europeus e índios. Já os mulatos nasciam das relações entre brancos e negros. O cafuz era o descendente das relações entre indígenas e negros. Então, com o tempo, passou a haver uma mistura, As relações entre as pessoas geraram a mestiçagem, que é a mistura entre os brancos e índios, os brancos e negros, e os indígenas e negros. E até hoje, no Brasil, nós também continuamos realizando a mestiçagem, Várias pessoas casando com várias cores, Não há essa distinção hoje entre a escolha pela cor de pele, etc., por exemplo, para realizar o casamento. Hoje isso é uma coisa comum. Atualmente ainda temos diferentes aspectos da cultura brasileira que possuem a origem relacionada a essas etnias. A exemplo da culinária, que compõe os cardápios específicos de cada um dos estados. Como no estado da Bahia, que prevaleceu uma influência dos negros na cultura tradicional. Então, nós temos alguns pratos baianos, como a acarajé, vatapá, que nós sabemos que tem uma grande influência dos africanos que chegaram lá na Bahia. Assim como a gente tem o uso da mandioca na nossa alimentação, que tem origem dos indígenas, assim como nós temos o uso do pão, que é um alimento que veio principalmente dos portugueses. Então, juntando tudo isso que a gente forma a culinária brasileira. Então, é a junção e a mistura entre esses povos que vai formar aí a cultura do Brasil. Dados étnicos da população. Então, na apostila trouxe os dados étnicos da população do Brasil nos dias de hoje, Então, vamos olhar aqui as etnias. Em 1950, brancos 61,7%, negros 11%, pardos 26,5%, amarelos ou indígenas 0,6%, não declarados 0,2%. Então, qual era a composição nessa época? Mais de 60% da população brasileira era branca, pouquíssimo, 11% era negro e quase 30% pardo, então mais ou menos, E indígenas ou amarelos, os amarelos no caso são japoneses, chineses, coreanos, eram bem pouco, Agora, em 1980, os brancos já passaram a ser menos de 60%, mas ainda possuem um índice muito grande, maior de 50%, 54,7%. Os negros diminuíram ainda mais, 5,9%. Os pardos, 38,5%. Amarelos ou indígenas manteve 0,6%. Então, olhando essa composição étnica, a gente vê que aumentou o número de pardos, enquanto reduziu o número de negros e também reduziu o número de brancos. Então, em 2010, quais são os dados? Brancos 48,4%, então continuou reduzindo, mas ainda é uma quantidade grande, quase 50%. Negros 7%, quase 7%, Pardos 44%. Então, já está quase igualando com o número de brancos. Amarelos ou indígenas também aumentou consideravelmente, considerando o valor aqui, é como se tivesse aumentado 3 vezes, Não declarado 0,1%, total 100%. Então, observando aqui de ano em ano, os brancos foram reduzindo, os negros também foram reduzindo, reduziram em um momento, aumentaram em outro, os pardos cada vez mais foram aumentando e os amarelos ou indígenas aumentaram. Liliane, então quer dizer que a população brasileira mudou tanto de 20 em 20 anos?
de 30 em 30 anos? Não, gente, o que mudou foi a forma das pessoas se reconhecerem conforme a sua cor ou etnia. Esses dados da tabela demonstram que, ao contrário do que se pensava recentemente, o Brasil não é um país de maioria branca ou de origem europeia. Os dados dos censos anteriores exageravam o número de brancos, porque havia muito preconceito contra os não brancos. E muitos pardos, mesmo tendo antepassados negros ou indígenas, preferiam se declarar brancos no recenseamento. Mas isso mudou com o tempo, com as campanhas de valorização dos afrodescendentes e dos indígenas, e atualmente são poucos os que têm receio de se declarar de ter ancestrais não brancos. De fato, a população brasileira é bastante miscigenada, com intensos cruzamentos entre brancos, africanos e indígenas. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por terem ficado até o final da aula. Não esqueça, dê o seu like aí no vídeo e inscreva-se aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.